Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo hoje aqui será sobre a faca de sobrevivência da Força Aérea Americana e sobre o kit de sobrevivência que eu acoplei aqui na bainha dela. Esse kit de sobrevivência aqui não é o meu kit de sobrevivência principal, é um kit secundário que vai servir para se eu não tiver os itens do meu kit de sobrevivência principal, ou se eu tiver perdido eles, ou então se acabar algum recurso do meu kit principal. Aí eu posso apelar para esse kit aqui. Primeiramente falando sobre a lâmina, não há muito o que falar dessa lâmina, além do que já é mostrado tanto em vídeos como pela própria história. Essa aqui talvez é uma das únicas facas feitas para sobrevivência que já foram atestadas pela história como uma excelente lâmina para sobrevivência. Essa faca aqui ela já foi utilizada em inúmeras situações por diversas pessoas americanas e de outras nacionalidades, tanto para fins de sobrevivência como para fins de combate, em guerras, enfim. Essa faca aqui já serviu a muitas pessoas e o uso delas, através do longo do tempo, já atestou a qualidade dela. Então, é uma faca bruta, extremamente bruta. Ela vai aguentar praticamente todo o trabalho pesado que você fizer com ela, tanto no meio do mato como em outra região remota. Enfim, é uma faca que provavelmente nunca vai deixar você na mão. As características dessa lâmina: ela é feita em aço 1095, aço carbono. É importante ela ser feita nesse aço porque facilita a manutenção do fio, certo? É um aço que demanda um pouco mais de cuidado, você precisa cuidar para ele não enferrujar com facilidade, porém você pode reafiar ela com muito mais facilidade e também ela aguenta pancadas sem fraturar, por exemplo, sem quebrar. O cabo aqui é feito de um couro. Esse couro aqui ele já foi envelhecido, mas as facas, modelos mais novos, mais bem cuidados desse tipo de lâmina, você pode ver o couro bem detalhado aqui ainda. Essa parte de trás da lâmina é feita com material extremamente pesado, um tipo de rosca sextavada. O objetivo é proporcionar golpes de impacto, tanto para você quebrar alguma coisa, seja uma castanha, uma nozes, ou então para você pregar algum prego que você tenha no kit de sobrevivência, ou até martelar uma madeira e uma estaca no chão, por exemplo. Esse serrilhado aqui em cima ele foi principalmente desenvolvido para os soldados da Força Aérea Americana enfincarem essa faca na fuselagem e cortarem o metal. Então essa faca aqui não é para cortar madeira, é para cortar metal. Porém ela pode ser utilizada para fazer alguns entalhes em madeira, por exemplo, para você fazer um stop para uma corda. Ela possui um contrafio aqui em cima. Esse contrafio aqui ele facilita na limpeza de alguns animais e principalmente na penetração. A lâmina dela, eu tornei essa lâmina aqui com perfil convexo. Já veio com perfil convexo para mim. Eu adquiri essa faca do amigo Simon, ele já veio colocado um perfil convexo. A única coisa que eu fiz foi dar uma aprimorada nesse fio. Essa faca aqui ela possui uma guarda um pouco maior, mais ou menos nesse tamanho. O próprio Simon, de quem eu adquiri a faca, ele retirou o excesso da guarda, possibilitando essa pega nessa posição, que possibilita você conseguir ter um domínio muito melhor da faca. Não que antes não tinha, mas era um pouco prejudicado. Resumindo, as principais características dela são essas. Outra adaptação que eu fiz foi dar uma lixada aqui, tanto nessa parte aqui de cima, utilizando uma lima pequena, como aqui embaixo, para poder melhor riscar a pederneira sem ter que utilizar o fio para isso, o que não é o indicado. E também aqui na ponta, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, eu dei uma arredondada, ou seja, essa ponta ela está bem afiada, porém arredondada. Isso torna ela muito mais resistente, muito mais difícil de eu entortar ela ou então de eu quebrar essa ponta aqui. Pessoal, eu já vou mostrar os itens que eu tenho aqui dentro desse kit de sobrevivência, mas não tem muito segredo. É uma bainha simples feita de couro. Nessa parte aqui você coloca no cinto, você coloca o passador de cinto. Possui apenas esse clipe aqui para a lâmina, o que não deixa ela menos segura, pelo contrário, é um clipe muito bom. Além da lâmina ela ficar muito bem encaixada aqui nessa parte interna, fica muito bem prensada, até devido ao kit de sobrevivência que está preso aqui.
Eu optei por não fazer outra bainha justamente para reaproveitar essa bainha. Não havia por que fazer outra, justamente porque ela é uma bainha muito boa. É simples, porém é de um couro, de um material muito bom, muito melhor do que esse couro que nós encontramos aqui no Brasil. O que eu fiz, pessoal, havia um recipiente aqui nessa parte de cima da bainha onde se encontra o kit, que era utilizado para colocar uma pedra de amolar. Então eu retirei aquela parte, eu arranquei fora e com isso eu consegui acoplar com muito mais facilidade o kit de sobrevivência aqui. Ele fica de uma forma muito mais enxuta, digamos assim. E aqui atrás eu tenho um sistema de afiação. Eu vou dar um stop no vídeo e retirar aqui para mostrar para vocês. A forma de prender aqui foi através desses esganagatos, ou seja, eu fiz ligeiros entalhes no couro nesse lado aqui, nesse aqui e também nesse lado, para poder proporcionar uma segurança melhor no ziplock, ou seja, não corre nem para baixo nem para cima. Eu posso puxar aqui de qualquer forma, que eu não vou conseguir retirar esse kit de sobrevivência, ou seja, não há chance nenhuma de perder. Essa corda, esse paracorde aqui, eu tenho 7 metros de paracorde que eu coloquei enrolado ao redor aqui do kit de sobrevivência. Enfim, ficou um kit enxuto e muito funcional, excelente para o meu osso. Então, vou tirar aqui os materiais de dentro e já mostro para vocês. Esse aqui é o meu kit de sobrevivência. Trata-se de uma pequena lata de Altoids. O kit fica dentro de uma lata de Altoids, que é o melhor recipiente que eu tinha para acomodar na bainha, porque tinha praticamente o mesmo formato, certo? E essa lata de Altoids, ela fica protegida por essa proteção aqui de neoprene. Isso aqui é uma antiga capinha de celular que eu tinha, então eu simplesmente colei dentro e aqui eu costurei com uma linha normal de cordão encerado. O objetivo aqui é somente proteger de arranhões, de pequenas batidas. A impermeabilização é mesmo feita por uma embalagem que eu já vou mostrar aqui para vocês. A bainha, então, retirando, ela ficou bem fina, olha só, nesse formato aqui. Acabava formando uma saliência muito grande, aquele couro ali em cima, então para colocar o kit eu fui obrigado a remover aquela parte daqui. Prejudicou um pouco a bainha, mas eu não vi nem problema nenhum nisso. Os entalhes aqui no couro que eu falei para vocês são esses aqui, ó. Coisa bem simples de fazer, que a gente usa uma pequena lima quadrada. Eu já retirei o sistema de afiação da parte de trás aqui da bainha. Ela fica em volta nesse filme de PVC, justamente para não molhar, mas é bem simples. É um pedaço fino de uma folha de alumínio. Desse lado aqui eu tenho uma lixa grossa, tipo 380, para afiação mais grosseira da faca. E nesse outro lado aqui eu tenho tipo 600. Então, como é alumínio, o alumínio é flexível, eu consigo tranquilamente colocar assim na palma da mão e repor o fio da lâmina através nesse sentido, nessa posição. Logo, como fica ligeiramente inclinado aqui na minha mão, olha, forma uma leve meia-lua, eu consigo manter tranquilamente o fio convexo da minha lâmina, certo? Então esse aqui é o sistema de afiação, bem fino, bem leve, bem compacto e que funciona muito bem. Eu vou abrir aqui para mostrar os itens que eu tenho no kit de sobrevivência. Devem pensar agora, bom, mas por que ele deixa dentro tão bem guardado, até costurado? O objetivo é simples, pessoal, eu quero deixar esse kit de sobrevivência o mais seguro, o mais protegido possível, porque isso aqui eu não vou usar cotidianamente. Raramente eu vou utilizar isso aqui, isso vai ficar na bainha da minha faca, e quando eu precisar usar, eu consigo retirar tranquilamente apenas utilizando a faca. Então eu vou ter um pouquinho de trabalho, talvez, para retirar esses itens, e depois eu vou ter que manter eles no bolso, mas isso não é problema nenhum. O objetivo mesmo é só para uso em situação de emergência, não é para usar durante o acampamento. Para isso existe um kit de acampamento. Kit de sobrevivência, tanto principal como secundário, eles só servem para ser utilizado em uma situação de crise. Em situação normal de acampamento, você não vai utilizar os itens dele, certo? A não ser que você queira utilizar para substituir por um outro, seja por dado prazo de validade ou para substituir por um outro mais novo, é o único porém. Fora isso, isso é para ser usado somente em caso de necessidade. Então aqui, como eu falei para vocês, ele está protegido com filme de PVC, somente assim como ele está totalmente impermeável, não molha. Eu já retirei aqui a proteção do plástico. Eu tenho aqui enrolado na lata papel alumínio. Eu vou tirar aqui com cuidado para não danificar o papel alumínio. Eu tenho uma quantidade suficiente aqui para
assar algum peixe que eu tenha pescado numa fogueira, ou até para improvisar um pequeno potezinho para ferver água no fogo, por exemplo. Tem diversos usos do papel alumínio na sobrevivência, até para a própria sinalização ou algum outro uso que você inventar lá na hora. Vamos deixar aqui de lado então o papel alumínio. Vou colocar aqui na parte da câmera justamente para não interferir na imagem. Aqui eu tenho uma latinha de Altoids, então pessoal, prendendo aqui para manter todos os itens presos aqui dentro, tem essas duas tiras de borracha, certo? A única função delas aqui mesmo é proteger a latinha. A borracha ela não é um excelente meio para acender fogo em situação de lenha molhada e de vento, pois a borracha ela se apaga com facilidade. Mas se eu não tiver mais nenhum outro recurso, eu posso utilizar essas tiras sem problema. Bom, pessoal, distribuí todos os itens que eu tenho aqui. Esses itens ficam dentro da latinha, com exceção da corda, do papel laminizado, desculpa, e do sistema de afiação que vão pelo lado de fora. Tudo isso aqui fica dentro da bainha. Então, começando, o primeiro item que eu tenho para mostrar é a própria lata, que vai servir para guardar todos esses itens, mas numa situação de extrema sobrevivência, você pode utilizar fazendo um pequeno furo aqui em cima para carbonizar material, seja algum material natural como madeira, sementes, ou até algum pedaço da sua roupa que não vá estragar a sua vestimenta, porque é o seu principal meio de abrigo numa situação de emergência, a roupa que você está utilizando, certo? Então, vai da ideia de cada um. Começando aqui com os itens, pessoal. Eu tenho o OB, que o principal uso dele vai ser para mecha de fogo. Se eu não conseguir utilizar algum meio natural, eu apelo para o OB, que eu posso tranquilamente acender com a pederneira. Então aqui eu vou para o segundo item, eu tenho uma pequena pederneira aqui, que cobre a questão fogo. Eu não tenho só pederneira, eu também tenho um pequeno isqueiro. Esse isqueiro ele não está adaptado para sobrevivência para não fazer muito volume no kit, mas como vocês podem ver ele está lacrado para evitar que ele seja acionado acidentalmente, e ao redor dele eu enrolei fita isolante preta que vai ter diversos usos numa situação de emergência, certo? Então, para cobrir fogo, foi isso que inicial esses dois itens. Aqui uma mecha. Aqui ainda na questão fogo e também iluminação, eu tenho três velas pequenas, bem pequenininhas, essas que vocês compram em casa de loja de aniversários. Ainda para a questão fogo aqui que eu posso utilizar, pessoal, eu tenho aqui enrolado nessa pequena lanterna a fita Gorilla Tape. A fita Gorilla Tape ela vai servir aqui para pequenos reparos, e até, por exemplo, se você se cortou, eu vou utilizar tranquilamente um pedacinho de Gorilla Tape se eu não tiver o meu kit de primeiros socorros em mão, certo? Isso aqui vai proporcionar o fechamento de alguma ferida. Lógico, não é uma melhor forma, mas melhor do que você ficar sangrando, perdendo sangue, certo? Lógico que depois de você lavar muito bem o ferimento, esterilizar ele também. Isso aqui pode ser utilizado então para fogo e para diversos usos. Essa lanterna aqui, ela é uma lanterna Xing Ling. Não é uma lanterna muito forte, porém é uma lanterna muito resistente. Ela usa aquelas pilhas de relógio, 3 daquelas pilhas. É uma lanterna que eu já uso há muito tempo. Não só essa, eu tenho várias desse modelo. É comprada aqui na minha cidade mesmo e nunca me deixou na mão. Por exemplo, eu tenho uma Maglite. Maglite ela já falhou comigo em uso, dentro de um túnel, por exemplo. Essa aqui não, essa aqui nunca falhou. Então eu tenho confiança nela. É interessante que você coloque no seu kit itens já testados por você, que você atesta a qualidade deles. Então, continuando aqui, pessoal. Eu tenho clorim, eu tenho diversas pastilhas de clorim para a parte da purificação de água. E enrolado nessas pastilhas aqui eu tenho pequenas tiras de algodão com parafina, que é aquelas mesmas que eu coloco no isqueiro para fazer o isqueiro de sobrevivência. Então por isso que eu não adaptei ele, eu resolvi colocar aqui para ocupar menos volume. Então a parte de água, a parte de camisinha, a parte de água também eu tenho a camisinha, que pode ser utilizada para improvisar um cantil. Se você não tiver o seu cantil na cintura, por exemplo, você consegue improvisar um cantil tranquilamente com isso aqui. Eu não vou explicar como, existem vídeos no YouTube de como você fazer um cantil utilizando camisinha. Eu tenho uma pequena bússola de botão, também já foi aferida a qualidade dela por mim algumas vezes, e sempre quando eu abro esse kit,
Essa bússola de botão estava em outros kits. Sempre quando eu vejo ela, eu dou uma conferida para ver se continua botando norte tranquilamente, se não sofreu uma desmagnetização. O objetivo dessa bússola aqui numa situação de sobrevivência é você evitar de andar em círculos, por exemplo, dentro do mato, algo muito comum quando pessoas se perdem. Então, uma pequena bússola. Aqui, pessoal, eu tenho esses saquinhos aqui, que dentro tem um pedacinho de tecido bem fino, impregnado com álcool a 70%, é álcool etílico. Esse álcool aqui ele pode ser utilizado tanto para limpar algum ferimento, algum corte, para esterilizar, como também para a questão fogo. Então ele é multifunção. Você pode utilizar ele para esses dois fins, fogo e limpagem de algum ferimento. Aqui eu não trago muitos itens para primeiros socorros, até porque o kit é pequeno. Eu tenho alguns band-aids, nunca é demais você levar alguns band-aids, até porque não ocupa espaço. E querendo ou não, do kit de primeiros socorros, de todos eu acredito que é o item que você mais usa. Comprimidos, é importante você levar comprimidos, principalmente quem sofre de alguma doença específica, não é o meu caso. Então, por exemplo, eu levo apenas analgésico e antipirético, 2 comprimidos. Eu troco eles periodicamente por causa da data de validade, então logo eu vou estar trocando. Eu não deixo chegar perto da data de validade, eu prefiro trocar antes, até para não correr risco, ou então antes de ir para alguma atividade, por exemplo, que eu vou levar o kit. Eu tenho aqui antialérgico, que vai servir para picada de algum inseto, por exemplo. Indo aqui para os outros itens, pessoal, eu tenho uma pequena pinça de um canivete suíço antigo, que eu não uso mais. É interessante você ter uma pinça no kit de sobrevivência, é um item muitas vezes deixado de lado por muitos, mas pode ser de extrema importância para você. Imagina que você está andando no mato e você tem vários espinhos fininhos de alguma planta, por exemplo, enfiados no seu braço ou na sua perna. Você somente vai conseguir tirar com essa pinça, certo? Um berno ou algum outro fator que você tenha que tirar da sua pele. Então, uma pinça. Eu tenho vários pinças dessas de engate. O objetivo disso eu posso improvisar um curativo com uma parte de uma roupa, por exemplo, de algum tecido, num braço. Isso aqui vai servir para estancar o tecido, para prender ele, certo? Para fixar, além de inúmeros outros usos. Pregos, bom, se eu tenho uma faca que tem esse batedor aqui atrás, então não custa nada levar alguns pregos, certo? Isso aqui pode servir tanto para armadilha, como para a confecção de algum abrigo ou alguma ferramenta. Não custa nada eu levar. Eu ainda tenho esse bastão de luz química, que pode me servir também para iluminação. Vai que a minha lanterninha falha, eu vou querer uma fonte de iluminação. Isso aqui pode parecer pequeno, mas num breu total escuro durante a noite, isso aqui é de extrema importância. Eu tenho esses pequenos esganagatos aqui, que tem diversos usos, desde confecção de abrigo, armadilhas, até prender algum equipamento aqui, enfim, eu não vou citar porque realmente são muitos usos. E forte eu pego na questão de pesca aqui nesse kit, pessoal. Eu tenho muitos metros de linha 20mm aqui. Eu tenho aproximadamente 40 metros aqui de linha, enrolado num pedacinho de cartão de crédito cortado, no formato aqui para enrolar a corda, certo? A corda ela fica presa num pequeno cortezinho feito aqui. Então, essa corda, apesar de fina, 0,20mm, ela aguenta peixes dentro da água de até 4,5 kg, então ela é muito resistente. É uma linha já numa cor neutra, que pode ser utilizada em diversos ambientes, certo? Uma linha neutra. Eu também tenho aqui enrolado nessa cartelinha de jornal 2 anzóis pequenos a médios, eu não lembro a numeração deles, já enrolados em um cabo flexível de aço. O objetivo aqui é você ter uma proteção para pegar peixes de dentição, por exemplo, a traíra. Não adianta você simplesmente amarrar um anzol aqui na linha, que se você pegar uma traíra, a chance dela romper a linha e fugir é muito grande. Então você tem que ter pelo menos 1 ou 2 desses aqui com cabo de aço flexível no seu kit. Eu tenho 2 já presos, como vocês podem ver, com a luvinha. Eu mesmo fiz. Aqui vai a linha e aqui fica o anzol. Aqui, pessoal, anzóis. Eu tenho bastante anzóis aqui.
eu invisto em anzóis pequenos a médios. Então eu tenho desde anzol pequenininho para piava até anzóis grandes como esse aqui, ó. Esse anzol aqui ele é para colocar uma minhoca, por exemplo. Muitas pessoas não usam esse anzol, não tem esse anzol no kit. E é um anzol extremamente importante para kit de sobrevivência. Esse anzol tortinho aqui ele é perfeito para você colocar uma minhoca, que provavelmente vai ser escama natural, que se você utilizar o kit vai ser a que mais vai ser utilizada por você. Então esse anzol tortinho aqui para minhoca é o maior que eu tenho, e o menorzinho para piavas. Questão de quantidade aqui dentro deve ter de 30 a 40 anzóis, ou seja, uma quantidade bem significativa. Lembrando que isso aqui é só o meu kit de sobrevivência secundário, certo? No meu kit principal de pesca, eu tenho muito mais anzóis, muito mais linha e muito mais opções de pegar peixes. Esse é até o próximo vídeo que eu vou fazer na questão da sobrevivência básica. E aqui finalizando, pessoal, a sinalização eu tenho o apito. O apito ele não vai aqui dentro da latinha, eu posso utilizar pelo lado de fora, por exemplo, ou até no pescoço, mas é importante você sempre ter à mão o apito. Eu não acho interessante a gente levar o meio de sinalização aqui na parte de dentro, porque você pode estar numa situação que você precisa rapidamente do meio de sinalização, então é importante você prender do lado de fora da bainha da sua faca de sobrevivência. Tem esse engate aqui, eu posso prender na bainha em algum local, por exemplo, eu posso prender através do engate aqui na lateral, ou naquele paracorte que fica enrolado aqui na lateral. O importante é ficar de rápido acesso. E chegamos ao fim do vídeo. Uma pequena observação, pessoal. Esse kit aqui jamais pode ser utilizado por vocês como um kit de sobrevivência principal, certo? O kit de sobrevivência principal de vocês deve ser muito mais completo, muito mais amplo e cobrindo muito melhor os diversos aspectos da sobrevivência. Agora, como kit secundário, como o plano B do kit de sobrevivência, ele pode ser muito bem utilizado. E ainda mais assim como eu utilizei para kit de sobrevivência da bainha da faca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço para vocês e até mais.